Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite para a participação do congresso. O meu nome é Júlia Vieira, eu sou médica pela UNB, a Universidade de Brasília. Eu sou pediatra pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e eu fiz também a residência de neurologia pediátrica na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Eu vim trazer hoje para vocês um pouquinho sobre o diagnóstico da paralisia cerebral e como que é importante o cuidado multidisciplinar nessa doença. Bom, o termo paralisia cerebral, ele já é antigo. E de onde é que vem? Em 1843, o William John Little, que foi médico, ele fez mais ou menos a primeira descrição do que seriam as crianças que tinham alguma alteração motora, e ele já naquela época relacionava a essas crianças que provavelmente tiveram aí algum sofrimento, um parto um pouco mais difícil. Em 1889, também o médico William Osler, ele cunhou mesmo o termo paralisia cerebral. E justamente ele utilizou para essas crianças que tinham alguma alteração motora, alguma dificuldade de mobilidade e também de comunicação. Mas foi só lá em 1968 que o Freud ele postulou que as causas da paralisia cerebral estariam ligadas aos eventos que aconteciam pré e após o nascimento. E é muito interessante porque o Freud, ele é muito famoso na psicanálise, mas lembrar que ele também foi médico. E ele foi um dos que mais estudaram a paralisia cerebral, assim, nesse começo. E, bom, qual que é a definição, então, da paralisia cerebral? O termo paralisia cerebral descreve, então, um grupo de distúrbios permanentes do desenvolvimento, da postura e também do movimento, que vai causar uma limitação nas atividades atribuídas às alterações não progressivas que ocorreram no encéfalo em desenvolvimento do feto ou lactente. Aí vamos destrinchar mais um pouquinho. Por que ele fala que é um grupo de distúrbios? Porque, gente, a paralisia cerebral ela não é homogênea. Na verdade, ela é bastante heterogênea. A gente consegue ver quase como se fosse um espectro de várias apresentações, tanto no resultado, que é a apresentação motora que essas crianças vão ter, quanto na etiologia, na causa que levou à paralisia cerebral. Então, por isso que entra como um grupo, não é um distúrbio único. E por que seria permanente? Esse permanente não quer dizer que nunca vai ter um bom desenvolvimento, que essa criança nunca vai evoluir. Na verdade, permanente é porque a deficiência ou a lesão, ela não evolui. Normalmente é uma lesão pontual que vai ter aí o resultado de alteração da postura e do movimento. E isso leva aí a algum grau de limitação das atividades. E isso acontece no encéfalo do feto, mas também do lactente. E por quê? A gente sabe que a paralisia cerebral, apesar de acontecer principalmente aí no período pré-natal e perinatal, próximo do nascimento, estima-se que alguma lesão que ocorra até por volta de 2 anos de idade nas crianças pode levar também à paralisia cerebral. Os distúrbios motores da paralisia cerebral são frequentemente acompanhados de alterações sensoriais, cognitivas, comportamentais e da comunicação. E podem associar-se também à epilepsia e a problemas musculoesqueléticos secundários a essa alteração motora. Mas o que é importante a gente ter em mente? Para que a criança tenha o diagnóstico de paralisia cerebral, precisa ter essa alteração motora. Se não tendo alteração motora, que é sim a principal, a gente não consegue classificar como paralisia cerebral. E outro, esses outros distúrbios que acompanham, eles podem acompanhar, mas pode acontecer da criança ter um distúrbio puramente motor, com uma boa inteligência, sem nenhum sinal de epilepsia e sem outras alterações significativas. No entanto, nós temos sim algumas alterações, algumas comorbidades que se associam à paralisia cerebral. Entre elas, eu destaco aqui a epilepsia, que não é regra, mas principalmente de acordo com o mecanismo que levou à paralisia cerebral, a gente pode ter sim uma criança com epilepsia. Alterações sensoriais, que aí vão audição e a visão, pode ser uma baixa acuidade visual, até mesmo uma cegueira legal, como a gente fala.
a parte da cognição pode ter alterado, no sentido de que pode ser que essas crianças tenham também um atraso cognitivo. A comunicação também pode estar alterada, tanto a expressiva, que é a articulação da palavra, às vezes, não que a criança não saiba falar ou que ela não compreenda a linguagem, mas talvez ela tenha dificuldade da articulação e da expressão, como também da linguagem receptiva. A linguagem receptiva é justamente o que ela vai entender. E das habilidades de interação social como um todo, justamente secundárias aí essa alteração expressiva, seja receptiva. Essas crianças podem ter também associado a alteração do comportamento, evoluindo aí com o transtorno do espectro autista, também o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, outros transtornos do humor, ansiedade e distúrbio do sono. Elas têm um risco aumentado comparado com a população em geral. E outra alteração, outra comorbidade que pode estar presente é a deficiência intelectual. E mais uma vez eu vou bater a tecla, gente, que a deficiência intelectual não é essencial na paralisia cerebral, mas ela pode sim vir acompanhada. E qual que é, então, a epidemiologia da paralisia cerebral atualmente? A gente estima que tem uma frequência mundial de cerca de 2 em cada 1.000 nascidos vivos, e essa frequência parece que se manteve estável nos últimos 20 anos. Muito disso a gente pode atribuir à melhora dos cuidados do recém-nascido, melhora dos cuidados da mãe, do pré-natal, e talvez esses 2 que ainda tem em cada 1.000 sejam causas que a gente não consegue ainda muito bem prevenir de que aconteça. A prevalência é inversamente proporcional à idade gestacional e ao peso do nascimento. O que isso quer dizer? Um bebê que nasce ali, de 40 semanas, ele tem um risco menor de ter a paralisia cerebral do que, por exemplo, um prematuro que nasce com 28 semanas. Ou se a gente for colocar em meses, por exemplo, um prematuro que nasce de 5 para 6 meses tem um risco muito maior do que um bebê que nasce de termo. E também inversamente proporcional ao peso de nascimento. Também, quanto menor o peso, maior a chance do desenvolvimento da paralisia cerebral. E a paralisia cerebral adquirida no período pós-natal, lembra que eu tinha comentado que não vai ser só no período do nascimento ou próximo ao nascimento. Ela representa de 5 a 60% de todos os casos. Isso quer dizer que a gente tem uma epidemiologia ainda um pouco ruim, mas significa que a gente tem sim ainda alguns casos que são uma alteração que ocorre aí depois do período do nascimento, em especial a asfixia, que aí pode ser secundária a afogamento, é uma das causas frequentes. Em bebês, aí, no máximo, até os 2 aninhos de idade. A gente não tem um corte muito bem estabelecido, mas, em geral, fica numa cidade de 2 e 3, para esses danos serem considerados aí uma paralisia cerebral. Por que é importante eu falar isso? Por exemplo, mesmo um jovem, um adolescente de 12 anos de idade, que sofreu um AVC e tem aí uma sequela motora, aí não vai ser considerado paralisia cerebral, já é uma sequela motora do AVC. Certo? E antes da gente falar do diagnóstico, preciso falar um pouco da etiologia, das causas de paralisia cerebral, sendo que as 4 principais são a injúria hipoxisquêmica, as hemorragias intracranianas, malformações do encéfalo e o AVC neonatal. Todas essas, em geral, acontecem no período neonatal, podem acontecer, inclusive, intraútero, por exemplo, o AVC e as malformações. A gente sabe que a malformação não é no momento que o bebê nasce, é durante a gravidez. E das causas aí que são menos comuns, são as infecções do sistema nervoso central, que podem ser congênitas, como, por exemplo, a gente teve a questão do Zika vírus, que foi muito importante lá por volta de 2017, e que até a gente achou que seria uma epidemia e acabou que os números ficaram restritos àquele momento. E também as infecções adquiridas, como as meningites no período neonatal. Trauma e lesões de natureza tóxica e metabólica, como, por exemplo, uma acidose, uma hipoglicemia. E outra coisa que vale destacar é que alguns fatores de risco eles podem atuar como um gatilho quando já tem uma suscetibilidade genética. Por exemplo, pode ser que aquela criança já tenha aí uma sensibilidade muito maior à hipoglicemia, teve a hipoglicemia e de alguma forma isso leva a uma lesão com paralisia cerebral. Isso é só um exemplo, né? E quais são os fatores de risco, então, pré-natais, ou seja, antes que o bebê nasça?
As malformações congênitas, né, isso normalmente se desenvolve intraútero ainda, e a restrição do crescimento intrauterino. A gente sabe que alguns bebês, eles têm essa restrição, eles não vão ganhando peso ao longo da gestação conforme esperado, e isso parece ser, sim, um fator de risco para a paralisia cerebral. Bom, quais são os fatores de risco, assim, perinatais, aqui, próximo aí do momento do parto? Uma frequência cardíaca fetal com variabilidade reduzida, e isso é avaliado justamente na gestante, aí no momento próximo ao parto, para saber se esse bebê tem algum sinal de sofrimento fetal. Com o sofrimento fetal, a gente tem uma diminuição aí dessa variabilidade da frequência cardíaca. A primogenitura, ou seja, quando aquele é o primeiro bebê daquela mãe, a prematuridade, que eu já tinha comentado com vocês, a gemelaridade, porque, em geral, os gemelares, eles já têm uma restrição do crescimento, por serem 2, e também eles acabam sendo prematuros muitas vezes. Então, seria quase que um duplo fator de risco. A macrosomia fetal, ou seja, quando o bebê é muito grande, normalmente os filhos de mães diabéticas têm um risco maior de paralisia cerebral. A hipoglicemia, que eu também já falei, e alguma apresentação anômala. A apresentação que a gente diz é no momento do parto, justamente, todos os bebês, eles têm que nascer na posição cefálica, né, com a cabeça para baixo, mas eventualmente eles podem ficar sentados, podem ficar atravessados, e isso é um fator de risco, porque provavelmente aquele parto vai ser um pouco mais complicado. Quais são os fatores de risco pós-natal? A hiperbilirrubinemia, ou seja, quando o bebê tem aquela icterícia com aumento importante da bilirrubina, a displasia broncopulmonar, que também é muito mais frequente nos prematuros, algum outro distúrbio bioquímico no período neonatal também, eu falei da hipoglicemia, mas pode ser a hipocalcemia, magnesemia, todos esses outros distúrbios bioquímicos podem, sim, aumentar a susceptibilidade. Algum distúrbio hematológico do recém-nascido, como algum sangramento, alguma propensão à formação de trombose, e também as malformações congênitas, né, que podem acontecer no período pós-natal, ou podem ser influenciadas no período pós-natal também, e as infecções. E o que eu vou deixar aqui, gente, só para dar uma pincelada. Aqui, a neuroimagem, ela tem ajudado muito, desde o desenvolvimento mais avançado da ressonância, inclusive com a mãe podendo fazer ressonância ainda no período da gestação, na suspeita de alguma malformação cerebral, de alguma lesão cerebral nesse bebê. E algumas lesões, elas vão depender justamente da maturação do encéfalo no momento da lesão. Aqui, se a gente observar esse gráfico, aqui em cima a gente tem as idades gestacionais, né? E qual que é a atividade em cada uma das substâncias que compõem o encéfalo, né? A gente tem aqui a substância cinzenta e a substância branca e a matriz germinativa, que é justamente o foco que costuma ocorrer o sangramento nos bebês. O que foi demonstrado aqui é que, a depender do momento daquele insulto, a gente vai ter vai ser afetado diferentemente a substância branca e a substância cinzenta. Por um exemplo, quando a gente vê uma neuroimagem que demonstra um dano primário da substância branca, ou seja, a leucomalácia periventricular, normalmente a gente vai relacionar a um insulto entre 24 e 34 semanas gestacionais, independente de quando esse bebê nasceu. Pode ser que ele tenha nascido aí de 28 semanas, mas pode ter sido que ele nasceu de 37 semanas, mas se a gente observar que teve aqui, ó, uma lesão de substância branca muito maior do que da substância cinzenta, a gente já consegue dizer mais ou menos quando que foi essa lesão. E o que é interessante é que a formação de gliose também vai depender do período da lesão, sendo que quanto mais anterior for essa lesão, menor vai ser a formação de gliose, ou seja, a formação de cicatriz no tecido cerebral, e quanto mais para frente for ocorrer essa lesão, maior vai ser a formação aí da gliose, da cicatriz. E quando não acontece a gliose, mas aí o que acontece quando não tem gliose? Normalmente o tecido que foi afetado, ele é substituído pelo líquor. Então a gente vai ver
tanto a leucomalácia periventricular, mas mais anteriormente a isso, a gente pode ver a malácia multicística, que é a criança que tem vários cistos cerebrais. Eu trouxe um pouquinho da imagem só para explicar melhor, ilustrar melhor o que eu falei. Por exemplo, nesse primeiro aqui, a gente tem uma lesão principalmente da substância branca. Então, a gente imagina que a lesão foi aí no período mais jovem de idade gestacional, independente do nascimento, tá certo? A gente consegue ver que aqui, ó, toda essa substância branca, ela parece que tá como se fosse diminuída, tá certo? A gente pode observar também lesões no núcleo da base, e isso, em geral, é no período já de uma idade gestacional mais avançada, e a gente consegue ver aqui, ó, o tálamo, que está mais pintadinho, falando que está afetado, certo? Tem também as lesões localizadas, normalmente secundárias a AVC. Aqui na imagem C, a gente vê, ó, que justamente essa porção aqui, provavelmente por um AVC de artéria cerebral média, a gente consegue ver que toda essa porção aqui foi a que sofreu lesão e que formou aqui a cicatriz. Também a gente pode ter uma lesão córtico-subcortical, que daí já é a lesão da substância cinzenta, diferente daqui, que a gente vê bem a substância cinzenta, que a gente já vê que a substância cinzenta parece que está bem mais diminuída. E também as malformações, aqui na letra E, a gente consegue ver que teve uma malformação importante aqui, tanto a substância branca quanto a cinzenta está alterada, a gente ainda tem uma hidrocefalia aqui junto. E aqui na letra F, também para falar que é uma lesão hipóxia isquêmica grave num bebê de termo. E aí o que aconteceu? Na verdade, teve uma redução aqui do cerebelo e o resto do cérebro está quase aí próximo do formato normal, porque nesse momento a gente atinge mais a substância cinzenta, né? Como eu expliquei. E como, então, que a gente classifica a paralisia cerebral? Bom, a gente pode classificar em dois tipos principais. Primeiro, em relação à anormalidade do tônus muscular e também a classificação em relação à distribuição do prejuízo motor. Em relação ao tônus, a gente pode ter a paralisia cerebral espástica, a coreotetótica ou distônica e também a paralisia cerebral atáxica. Em relação à distribuição do prejuízo motor, a gente tem principalmente a hemiplégica, a diplégica e a tetraplégica. Vamos falar agora de cada uma em mais detalhe. A paralisia cerebral espástica talvez seja aí o arquétipo da paralisia cerebral, é justamente aquela criança que a gente pensa quando a gente pensa na paralisia cerebral. Isso porque ela é mais frequente, sendo responsável aí entre 72% e 92% dos casos. Ela cursa com uma síndrome neuromotor superior, o que significa? Ela afeta principalmente a parte motora, e a gente observa essa atitude do Wernicke-May. O que é essa atitude do Wernicke-May? A gente vai ter um tônus aumentado, flexor nos membros superiores e extensor nos membros inferiores, de forma que normalmente a gente vai ter uma adução do ombro com rotação interna, essa posição de flexão do membro superior e uma extensão dos membros inferiores. Essa imagem foi até legal porque ele mostra que, por exemplo, apesar da espasticidade, em geral, esses pacientes, eles conseguem aí, pensando numa hemiplegia, eles conseguem ainda ter uma marcha, mas vai ser essa marcha ceifante, porque vai ficar sempre com essa extensão do membro inferior, o pezinho esticado, e aí vai fazer como se fosse uma ceifa, assim, uma alteração aí para a marcha, tá certo? Em geral, elas são decorrentes de lesão no córtex frontal ou na cápsula interna para esses pacientes. E como que a gente pode classificar a espasticidade? A gente usa essa escalinha, que é a escala de Ashworth, e normalmente a gente vai classificar como 0, quando não tem aumento do tônus muscular, ou seja, uma espasticidade, às vezes porque tem os sinais de alteração do neurônio motor, mas pode não ter um aumento tão importante do tônus. Já o 1 tem um leve aumento do tônus e vai ser aquela resistência mínima, já quase no final do movimento. Por exemplo, se você for tentar mobilizar aquele bracinho lá, você não vai ter tanta resistência e talvez seja só lá bem no final do movimento.
Quando é 1 mais, já tem um aumento do tônus e a resistência é durante o movimento. Já no 2, é um aumento ainda mais marcado do tônus e boa parte do arco do movimento vai ser movimentado. Já no 3, tem um considerável aumento do tônus muscular e esse movimento passivo já é difícil, então já tem dificuldade para fazer todo o movimento. E no 4, essa parte é rígida, ou em flexão, ou em extensão, e a gente não vai mais conseguir fazer esse movimento passivo, provavelmente já fica fixo, e a partir desse momento também a gente pode ter as alterações, inclusive articulares, quando já tem um membro fixo, né? Em geral, cursa com encurtamento dos tendões e alguma alteração aí das articulações. Em relação à distribuição dessa espasticidade, a espasticidade, a gente vai falar em quais membros estão afetados. Monoplegia é uma forma um pouco mais rara, normalmente tem envolvimento de apenas um membro, em geral, é um dos membros inferiores que tem alterado. Esse seria, apesar de raro, seria uma paralisia cerebral mais leve, que provavelmente vai afetar só um membro, e a criança ainda tem toda a funcionalidade dos membros superiores, e a marcha provavelmente vai ser normal. A hemiplegia vai ter o acometimento apenas de membro superior e inferior de um lado só, que foi aquele Wernicke-Meyer, o protótipo que eu mostrei para vocês. A diplegia, em geral, tem um comprometimento dos membros inferiores com os membros superiores poupados. Triplegia é um pouco menos comum também, que é a serem 3 membros afetados. Normalmente tem uma combinação aí de uma hemiplegia com uma diplegia, que daí leva aí a 3 membros estarem afetados. Por exemplo, as 2 pernas e um membro superior com outro membro bom. A dupla hemiplegia normalmente envolve os 4 membros, mas em geral um lado é muito pior do que o outro, por isso que a gente costuma colocar como dupla hemiplegia, para dizer que é diferente um lado do outro. Por exemplo, pode ser que aquela criança ela tenha sim uma diminuição da movimentação nos 4 membros, mas, por exemplo, o lado direito é muito pior do que o esquerdo. E a quadriplegia, em geral, são quando os 4 membros são acometidos de forma semelhante, e é isso. Em geral, esse tipo de distribuição é um pouco mais grave. Agora, falando ainda, voltando na parte do tônus, que eu falei da espasticidade, a gente tem também o PC discinético. E dentro da classificação de paralisia cerebral discinética, a gente tem 2 formas principais, que é a forma distônica e a forma coreotetótica ou hipercinética. E elas também estão relacionadas ao mecanismo da lesão. A forma distônica, em geral, ela é derivada de uma lesão nos núcleos da base, o putame e o globo pálido, que são a substância cinzenta que fica mais para dentro do cérebro. O córtex está do lado de fora, mas os núcleos da base estão mais para dentro do cérebro. E a forma coreocetótica, em geral, está associada ao kernícteros, aquele que eu falei da hiperbilirrubinemia. Deixa eu só aumentar essa imagem aqui. Pronto, aqui a gente tem o caudado junto com o globo pálido junto com o putame, tá certo? E aqui a gente já vê mais a lesão do tálamo. E por isso que a gente tem aí uma apresentação um pouquinho diferente de uma para outra, porque a região afetada é um pouquinho diferente, tá certo? Aqui foi o que eu falei, é o núcleo lentiforme, que é o putame com o globo pálido, e aqui a gente já tem uma alteração do tálamo. Então, como que é o PC cinético? Em geral, ele tem uma inteligência normal, apresentando aí movimentos involuntários, com posturas anormais, incoordenação e alteração na regulação do tônus. Eu vou voltar só um pouquinho para a gente fazer essa diferenciação um pouquinho melhor. A forma distônica, em geral, é isso. É o paciente que ele tem alteração do tônus, então assume aí uma postura meio tortinha, mas que não tem a mesma espasticidade que a gente evidencia no paciente espástico. E já no coreotetótico, em geral, ele nem sempre tem essa postura, a postura alterada, mas em geral ele vai sempre estar fazendo algum movimento, aquele criança que mal consegue parar, porque sempre é algum movimento,
mas que ele não tem controle sobre esse movimento. Então, tem dificuldade na coordenação e na regulação desse tônus. Em algum momento ele vai estar um pouco mais duro, em algum momento vai estar um pouquinho mais mole, é um tônus que flutua. Os fatores de risco foi o que eu tinha comentado, a bilirrubinemia e também a encefalopatia neonatal, ou seja, asfixia no período neonatal, e em geral nos pacientes de termo, essa lesão foi o que eu falei, como é da substância cinzenta predominantemente, em geral é na criança de termo. A neuroimagem, por incrível que pareça, pode ser normal nesses casos, então o diagnóstico às vezes é um pouco mais complicado, porque a gente vai ter toda essa alteração visível, mas quando a gente vai para a imagem, nem sempre a gente consegue encontrar essa alteração. E a classificação atáxica já é decorrente de alterações cerebelares. A gente sabe que o cerebelo, aí antigamente ele era conhecido só pela coordenação, mas hoje em dia a gente sabe que ele é quase que um mini cérebro, ele coordena várias outras coisas. Essa, por incrível que pareça, é a forma menos frequente da paralisia cerebral. Normalmente também leva à incoordenação, ataxia, ou seja, dificuldade de deambular, uma marcha como se fosse em bêbado, e pode ter também a ataxia cerebelar pura. Ela é um pouquinho mais rara, mas tem também hipotonia, atraso motor e da linguagem, e aí um grau de acometimento cognitivo é variável. Essa ataxia pode ser notada, às vezes só a partir do segundo ano, que é justamente quando o bebezinho vai começar a caminhar, né? Do primeiro para o segundo ano, quando o bebê começa a caminhar, tá certo? É um diagnóstico de exclusão, ou seja, o que acontece? Tem muitas doenças que são progressivas que afetam o cerebelo. Então, a gente só vai conseguir falar que aquilo é uma paralisia cerebral atáxica quando a gente tiver excluído que não é uma lesão progressiva, tá certo? Algumas causas principais são eventos pré-natais ainda precoces, ou seja, no bebê mais jovem, e algumas doenças genéticas. Existe uma síndrome que é a síndrome de Gilbert, que cursa com uma hipoplasia cerebelar. Essa é uma delas, né? Tem várias outras síndromes que podem ter também essa hipoplasia. Ou seja, o cerebelo já é mal formado desde também o período antinatal. Aqui, a classificação, mais uma vez, né, falando um pouquinho mais sobre qual membro é afetado, e nesse sentido, pode ser tanto para a espasticidade, quanto também para a distonia, tá certo? Por exemplo, quando a gente fala da hemiplegia, pode ser da forma tanto distônica quanto da forma espástica. Mas a hemiplégica é a mais comum. Destacar aqui que a cognição dessas crianças, em geral, é preservada. Eles vão evoluir com epilepsia em até 1/3 dos casos. Normalmente tem as crises que são focais, ou seja, não vai ter aquela crise tônico-clônica generalizada, porque como a lesão é pontual e a alteração motora é pontual, a epilepsia também acaba sendo mais focal. Em geral, eles não têm os fatores de risco habituais, e as causas vão ser malformações, alteração da circulação, o AVC neonatal, que eu já falei que acontece mais do que a gente imagina. Algumas outras causas podem ser o estado de hipercoagulabilidade, alguma vasculopatia, embolia secundária a algum dos distúrbios da placenta. Isso antes do nascimento. E a imagem, a gente tem uma encefalomalácia periventricular, que eu já tinha comentado que isso, né, acontece no período mais anterior aí, entre 24 até 32 semanas. Podem ocorrer os cistos porencefálicos também, justamente porque eu falei que não vai formar gliose, então aquilo vai formar mais um cisto. E a polimicrogiria também pode acontecer, quando o cérebro forma giros muito pequenininhos, e às vezes isso pode ser localizado em só um hemisfério, por isso fica sendo hemiplegia. A diplegia, essas crianças normalmente vão ter um atraso para sentar e para andar, porque membro superior tá bom, tronco tá bom, mas os membros inferiores não têm aí uma força, uma mobilidade tão boa. Novamente, essas crianças têm o cognitivo normal, ou às vezes aí um QI no limite inferior, mas a inteligência vai bem. Epilepsia, que é menos frequente, acontece em 1/4 dos casos. E uma coisa que é muito legal é que ela vai ocorrer em recém-nascidos pré-termo ou crianças com asfixia neonatal até 1/4 das vezes. É o principal tipo de
a alteração nos pacientes que são prematuros, que nasceram prematuros. Em geral, eles vão cursar aí com a diplegia mais do que a gente espera. As causas também vão ser de malformação, distúrbio da circulação, AVC, a causa é parecida. E a imagem também é de uma leucomalácia periventricular, pode ocorrer uma porencefalia bilateral mais perto da porção posterior da cápsula interna, e eles podem, às vezes, evoluir com uma hidrocefalia, justamente porque, como tem essa lesão próxima aos ventrículos cerebrais, como é que se fala? A gliose vai meio que puxar o ventrículo e aí evoluir com essa hidrocefalia ex-VA. A quadriplegia. Esse paciente já, em geral, tem um atraso global do desenvolvimento, não vai ser só a parte motora, mas a cognição também acaba tendo uma interferência importante. Em geral, eles também cursam com síndrome pseudobulbar, que é uma salivação intensa, dificuldade para deglutição. A microcefalia é comum, aí a gente considera que é uma microcefalia adquirida, justamente porque acaba tendo tanta atrofia cerebral que o cérebro não desenvolve, então a cabecinha não cresce para acompanhar. A cognição também é bem comprometida, né, desses pacientes que eu já tinha falado. Epilepsia aqui já vai acontecer mais frequentemente, até em metade dos casos. Em geral, nos recém-nascidos a termo, com fatores de risco perinatais importantes. Na imagem, a gente pode ver a olegiria, que aí já é ao contrário, em vez de ter vários giros pequenininhos, é quase que liso, não tem muito bem essa diferenciação dos giros. A encefalomalácia multicística e também a atrofia cerebral difusa, que eu nem comentei. Em relação à funcionalidade, isso também é muito legal para a gente saber, aquela criança com paralisia cerebral, qual que é o prejuízo motor dela, né? A gente tem essa escala, que é a GMFS, que ela é um sistema de classificação, na realidade, né, da função motora. E ela é classificada em 5 níveis, sendo que o nível 1 é o de maior independência motora, que aquela criança tem menos dependência para mobilização, e no nível 5 é a maior necessidade de assistência para locomoção. Até 55% das crianças com paralisia cerebral vão estar localizadas aí entre o nível 1 e o nível 3, sendo que entre eles os diplégicos e hemiplégicos são 95% e o quadriplégico discinético 25%. Então a gente consegue ver aqui, por exemplo, que no nível 1 a criança caminha dentro e fora de casa, sobe escada sem limitação, faz as atividades motoras grossas, como correr e pular, mas o comprometimento da velocidade, do equilíbrio e da coordenação. Já no nível 2, a criança, ela caminha bem dentro e fora de casa, sobe as escadas com apoio, mas com apoio do corrimão, e tem limitação para andar em lugares que são mais irregulares, mas ainda assim vai bem, ou com multidões ou longa distância, que vai ter essa alteração. Já no nível 3, a criança caminha dentro e fora de casa, mas com auxílio de acessório, aí pode ser o andajar, pode ser a cadeira, pode ser bengala, tá certo? Eles podem usar cadeira de rodas quando se movimentam longa distância, ou fora de casa, ou em terrenos irregulares, que no nível 2 ele já não precisava. No nível 4, a criança utiliza mobilidade e requer a assistência de um adulto. Ela pode caminhar a curta distância com assistência física, mas eles vão depender ainda de cadeira, de rodas, mas podem utilizar cadeira motorizada, fora de casa, na escola, na comunidade. Já o nível 5, a incapacidade física restringe o controle voluntário do movimento. Então, é aquela criança que está na cadeira, que não consegue ser uma cadeira de rodas motorizada, porque ela já não vai conseguir fazer esse controle, e a habilidade de manter a postura da cabeça, do tronco, é ruim. Então, essa criança não tem mobilidade independente e normalmente vai ser transportada por um adulto. Aí chegamos finalmente, né, no diagnóstico, mas na verdade, gente, o diagnóstico ele vem de tudo isso que eu já expliquei, da observação da criança, de observar como que é o movimento passivo, como é que é o movimento ativo, qual o membro que é mais afetado, como que é o tônus muscular. Então, na verdade, no fundo,
o diagnóstico da paralisia cerebral, ele é clínico, parte da observação justamente desse prejuízo motor que a criança tem. Em geral, vai ser identificado já no primeiro ano de vida, dependendo da gravidade, mesmo aí no período neonatal, a gente já consegue observar que tem alteração do tônus, que tem alteração da motricidade, tá certo? E outra coisa que é importante é o que eu tinha comentado, em geral, não tem progressão desse prejuízo motor. E isso também a gente consegue observar aí no primeiro ano de vida. Às vezes a gente pode ter uma falsa impressão de que o prejuízo aumentou, mas às vezes é porque a criança vai ser mais requisitada de alguma atividade, ou porque aumentou de peso, e aí uma atividade que antes fazia mais facilmente, agora ficou um pouco mais complicado, mas de maneira geral, esse dano motor, ele não evolui. E o que a gente tem que ter em mente, que eu trouxe essa tabela que é assustadora, mas é só para a gente ter certeza que as doenças metabólicas, como todos os erros do metabolismo, as leucodistrofias, a gente tem que excluir essas doenças, porque essas doenças, de maneira geral, elas têm um dano progressivo. A gente tem sempre que lembrar delas, principalmente quando a gente não tem um fator de risco muito evidente, quando não tem uma alteração da imagem muito evidente, a gente tem que lembrar dessas outras doenças, que são as doenças metabólicas que imitam a paralisia cerebral, os erros inatos do metabolismo que imitam. Aqui eu não coloquei, mas a imagem também, que nem eu tinha comentado, é super importante para a gente ver se a imagem é compatível com o que a gente encontra no exame físico, mas foi o que eu falei, tem todas essas outras doenças aqui que a gente tem que levar em consideração. São um pouquinho menos comuns do que a própria paralisia cerebral, mas às vezes, quando as coisas não parecem se encaixar, a gente tem sempre que investigar, certo? E por fim, eu trouxe aqui só uma introdução, uma pincelada do tratamento, que é fundamental uma equipe multidisciplinar, o médico sozinho não faz nada. Eu sei que atualmente até a gente tem uma discussão muito boa sobre esse trabalho multidisciplinar, e que aqui deve incluir a fisioterapia motora para essas crianças, a terapia ocupacional, que é super importante justamente para trabalhar o desenvolvimento das habilidades, a trabalhar toda essa parte sensorial, é muito legal, eu sou super fã da terapia ocupacional. Hidroterapia, ecoterapia também são terapias interessantes para a criança, até porque não trabalham só essa parte motora, mas também trabalham um pouquinho das sensações, um pouquinho da socialização dessa criança, por exemplo, com o animal. A fonoterapia, e aqui tanto para a parte da linguagem quanto para a parte da disfagia é importante, porque a fono trabalha nessas duas vertentes. O serviço social, para que essas famílias sejam amparadas legalmente, para que elas corram atrás do que é o direito para a criança. O dentista também é super importante, às vezes nem sempre é fácil ter um cuidado odontológico importante, que essas crianças precisam. A pedagogia, quando a gente tem aí, por um exemplo, tem muitas crianças que têm a paralisia cerebral, mas a cognição é preservada, mas ao mesmo tempo ela tem uma dificuldade da fala, ou uma dificuldade de se expressar, ou de fazer as atividades, por exemplo, pode ser que escreva um pouco mais devagar. Então, a pedagogia nas escolas é super importante para ver como que a gente consegue adaptar aquele ambiente para a criança, né? Ou até quando tem a baixa acuidade visual, ou alguma alteração auditiva. Psicologia, que é a terapia, né, que é muito importante, principalmente quando a gente pensa em todos os distúrbios que podem estar associados, os distúrbios do comportamento mesmo, que podem estar associados aí, comórbidos, à paralisia cerebral. E também a avaliação ortopédica, o uso de órteses, o uso de próteses, o uso da cadeira ou do andajar, todos esses instrumentos que vão auxiliar aí na locomoção dessa criança, na adaptação dessa criança no dia a dia. Isso também é muito da fisioterapia, da terapia ocupacional, mas o ortopédico também entra junto. Porque, por exemplo, às vezes é uma criança que tem só uma monoparesia no membro inferior, às vezes basta uma palmilha muito boa, que daí já vai ajudar muito na deambulação e tudo aí para essa criança. É isso, gente. Acho que era isso um pouquinho que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço muito aí
a participação, o convite, né, para participar do congresso, e também para todo mundo que está aqui assistindo um pouquinho mais sobre paralisia cerebral. Tá certo? É isso. Tchau, tchau.